Vou colocar já nesse bate-papo com a gente aqui, deputado estadual eleito, Jesus Pontes, que é economista, pecuarista. Ele está no bloco a seguir com a gente, mas a gente tem uma coisa em comum. Os dois estavam no mesmo evento. E era um evento, olha, eu reputo como talvez um divisor de águas aí. Principalmente por ter dado voz aos pesquisadores, não é? E vamos ouvir aqui a saudação inicial do Jesus Pontes. Tudo bem, Jesus? Tudo bem. Bom dia, Kleber. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Iraçu, nosso presidente da federação e do Sebrae, né? Presidente Sebrae, né, presidente? Do Conselho Deliberativo do Sebrae, né? Também. E vai ter mais um evento importante ainda agora, dia 1º, no Sebrae. Vai ser a posse dos novos deputados. Pois é. Que vão estar lá também. O Sebrae tem sido a casa, né, da democracia amapaense. Bem, eu visitei agora as obras da Assembleia Legislativa, né? Coincidiu de eu estar passando lá e vi o presidente Cacá Barbosa entrando lá e disse, caramba, eu vou entrar também ali, saber o que está acontecendo. Era só uma visita. E ele confirmou que a Assembleia ainda não vai ser entregue agora para posse. Previsão de inaugurar essa reforma em março. Final de março. Então a posse vai acontecer no Sebrae. Posse no Sebrae. E aí a primeira sessão será, já com a nova legislatura, no atual local, ali no Centro de Convenções, na FAB. João Batista de Azevedo Picanço. É isso. E realmente, Kleber, o evento da melhor qualidade, capitaneado pelas duas federações da indústria. É um encontro das duas federações, né? Foi isso, né? O evento é o encontro das duas federações. Com 3 brilhantes palestras esclarecedoras. E realmente, pela primeira vez, assim, porque se discutia muito essa questão de coragem da Amazônia, né? Houve a desmistificação direta pela ciência, né? Por pesquisadores com muito know-how na área, que se discutia tanto. O Greenpeace veio aqui, não é isso, presidente? Contou essa falácia pra gente. Perdemos então a exploração de petróleo na costa aqui do Amapá por uma mentira desmistificada pelos pesquisadores. Então realmente esclarecedora. Daqui para frente acredito que o Amapá tem que estar realmente linkado mais à ciência, o setor econômico do estado ficar linkado à ciência, trazer academia para dentro dos negócios, que é muito importante para a gente, para tomarmos decisões corretas, inclusive na classe política. O Iraçu, que é engenheiro agrônomo por formação, né, Iraçu? Isso. Também, quando essa informação chegou para você, para nós que somos leigos, né, as próprias fotografias dos tais corais chamavam atenção, né, por conta da imagem, aquela água quase um azul turquesa, assim, meio mediterrâneo. Mais verde, mais azul que as águas chamou muita atenção, do Rio de né? Janeiro e do Nordeste brasileiro, né? Realmente dá para se perceber, mesmo sendo leigo no assunto, que não se tratavam de imagens capturadas aqui na região amazônica, né? Eu quero me valer, inclusive, da palestra do professor Evaristo Eduardo Miranda, que é um pesquisador da Embrapa, chefe do Embrapa Territorial, que cuida dos espaços físicos na área rural brasileira, principalmente, onde ele apresentou um trabalho feito nos Estados Unidos que eles claramente se referem na expressão fazenda aqui, florestas lá, quer dizer, fazenda nos Estados Unidos, florestas no Brasil. E eles taxativamente fazem isso para defender o espaço de produção agropecuária para o produtor americano. Então, e aí com isso, os recursos eles destinam para essas ONGs internacionais que chegam aqui para travar o nosso desenvolvimento. E é o que o Greenpeace faz. É financiado por governo, por recursos internacionais, no sentido de travar deliberadamente, declaradamente o nosso desenvolvimento dentro do agronegócio. E essa questão aí dos corais não se consegue separar. Eles interagem com a questão do petróleo, a questão do agronegócio, enfim, com o desenvolvimento das comunidades, né? Isso, e os governos fazem isso. Agora, não me assusta isso tanto, viu? Eu falei isso lá no dia do evento lá no Sebrae, evento coordenado pela FIEAP e pela Federação da Indústria do Pará. Não me assusta. E, claro, com as outras entidades presentes também, todas as outras se somando, as outras federações todas.
não nos assusta o fato dele chegar aqui e tentar nos travar com as mentiras deslavadas que são colocadas. O que nos assusta é que as organizações, os organismos oficiais brasileiros aceitarem esse tipo de interferência, por exemplo, com dados absolutamente falhos em termos de ciência. Os dados que foram apresentados pelos professores Ercílio e Miamar, da Universidade do Pará, e pelo professor Marcelo, da Universidade do Amapá, são dados incontestáveis, que são fruto de pesquisas de mais de década realizada na costa aqui do estuário do Rio Amazonas. O professor Miamar, o professor Ercílio, ele nos contava de que ele, no início da década de 80, ele passou de 2 a 3 meses no município de Amapá com os pesquisadores, com gente da Petrobras, pesquisadores americanos, estabelecendo aqueles pontos. E a gente só ouvia dizer, acharam petróleo e fecharam o poço, era só a gente ouvia dizer. E ele fala que tem mais de 90 poços de petróleo perfurados e comprovadamente com a presença de gás natural, presença de petróleo, né? Bom, o IBAMA brecou aqui por conta das mentiras contadas pelo Greenpeace e eles foram explorar lá pelo lado da França, pelo lado da Guiana, porque é o mesmo, segundo eles, eu não entendo o assunto, mas é o mesmo. Estamos na mesma placa, né? É a mesma placa, exatamente, é o mesmo poço de gás e de petróleo, né? Jesus, pode ficar à vontade aí. Pois é, Kleber, e por essas e por outras nós estamos mais vigilantes com essas ações. Nós somos oriundos, tanto pelo quanto Iraçu, do agronegócio. Estaremos defendendo o setor produtivo, não só agronegócio, como todo o setor produtivo do estado do Amapá. Né? Todo o setor produtivo é necessário que o estado do Amapá, que aconteça as destravas para que a gente possa gerar emprego e renda aqui. E ficar mais vigilante quando alguém de fora, né, do estado ou do Brasil ou do mundo, venha contar essas histórias da carochinha antiga, né? Que a gente usava lá no colégio ainda, na época que eu estudava no CCA, essa história da carochinha. Enganar o povo do Brasil inteiro, primeiro que ninguém vem visitar aqui o Amapá praticamente para saber, né? Quem está lá em São Paulo, no Rio, ali no Centro-Oeste e ficar achando que isso existe. E também aqui dentro do estado tem gente da classe política que defende esse tipo de coisa. Então não é um absurdo. Trava o estado, dificulta o desenvolvimento econômico do Amapá, a geração de emprego e, naturalmente, ao longo do tempo, haverá um empobrecimento da sociedade, dificultando, inclusive, o poder público de executar as ações, né, de saúde, educação, segurança pública e infraestrutura que a gente precisa tanto. E é muito cômodo ficar nas praias de Copacabana falando de defender a região amazônica, mas esquecem, antes de eu tenho gostado da fala do ministro, como é o nome dele, é o ministro do Meio Ambiente, o Salles, né? O sobrenome dele é Salles. Porque nós não podemos esquecer que nós temos aqui na Amazônia 20 milhões de pessoas que precisam de condições de vida, tal qual quem está em Santos, em São Paulo, em Copacabana, no Rio de Janeiro, enfim. E a gente precisa, digamos assim, o que me chamou a atenção na fala do nosso novo ministro é que as pessoas ficam, a mídia inclusive, os artistas, principalmente os globais, né, só falando de floresta, de índio, mas esquecem que os grandes aglomerados urbanos estão nas cidades e que os problemas ambientais não estão resolvidos. Nós temos uma quantidade mínima de saneamento básico, nós temos uma quantidade mínima de coleta e tratamento de lixo nas grandes cidades brasileiras, começar por São Paulo, com seus 20 milhões de habitantes, a chegar, quem sabe, em Pracuúba, com seus 3 mil habitantes, sabe? Então são problemas que precisam ser atacados nas áreas urbanas, que é onde está onde está a grande concentração de seres humanos, que, salvo engano, no meu entendimento, nós temos que preservar, nós temos que cultivar, mas o alvo, para mim, continua sendo a espécie humana. Olha só, para você que está chegando agora, a gente está aqui no estúdio com o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, o nosso Iraçu Colares, que também preside a FAIAP, a Federação de Agricultura e Pecuária, e também com o deputado estadual eleito e presidente da ACRIAP, Associação dos Criadores do Amapá, o Jesus Pontes. Eleito e diplomado. Eleito, diplomado, só falta ser empossado. Então, se você também tem uma opinião formada sobre essa discussão dos corais amazônicos e que o Greenpeace acabou levando o governo brasileiro a
cancelar, né, o licenciamento, fez o IBAMA cancelar o licenciamento de prospecção de petróleo na costa do Amapá. Você fica à vontade, pode mandar um WhatsApp aqui pra gente com a sua voz, né? Pode gravar a sua voz no 991 57 0022. 991 57 0022. Kleber, Senhores, mas se permite, o que é interessante registrar é que, para nós leigos, para mim, imagino que para o deputado Jesus e para tantas outras pessoas que fizeram questão de ir lá e saíram de lá assim, puxa, mas eu nem tinha ideia de como é que era. O professor Ercílio Sá, ele começou a fala dele com a expressão: não tem corais, tem petróleo. Ele foi enfático. E para nós, isso é uma palavra de um pesquisador que está aí há 40 anos fazendo trabalhos junto com a Universidade Federal do Pará, no estuário, na costa dessa parte do Pará e Amapá, que envolve a Ilha do Marajó também, e que nos chega e enfaticamente nos diz, né? Eu tenho que acreditar na ciência, na pesquisa, no dado tecnicamente coletado. Eu costumo dizer que quando estou, por exemplo, eu sou do Conselho Fiscal, por exemplo, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, da CNA. Eu digo para as pessoas, bom, eu sou pecuarista, eu sou engenheiro agrônomo, eu não sou contador. Mas quando eu vou para dar o meu voto como membro do Conselho Fiscal, eu vou baseado nas informações que os profissionais da área nos trazem. Para eles que são os especialistas. Então eles me dão a garantia de que eu posso, com tranquilidade, tomar a decisão do meu voto a partir dos dados que eles me fornecem. É a mesma coisa que nós vimos aí na quinta-feira. A partir da palavra do professor Ercílio, professor Miamar, professor Marcelo, nós temos, digamos assim, instrumentos que nos garantem os argumentos, é isso, deputado, para que nós possamos realmente fazer essa defesa. Agora, nós temos petróleo, não temos corais. Jesus, a serviço de quem ou de quem, do que e de quem estaria essa ONG Greenpeace? É aquilo que eu falei agora, né, deputado? Normal, o que nós imaginamos, né, que dentro do mercado global, né, mercado globalizado hoje, nós temos muitos concorrentes em cada setor. E, naturalmente, os concorrentes dos outros países, pelo mesmo mercado, se utilizam, muitas vezes, esse subterfúgio, né, de investir em mídia negativa relacionado ao nosso país para que nós tenhamos como trava no mercado internacional essa mídia. Por exemplo, o agronegócio na Amazônia não pode acontecer, porque vai desmatar, vai não sei o quê. Só que todo mundo lembrando, presidente, que o Código Florestal brasileiro é uma das leis mais restritivas que nós temos no mundo. Estados Unidos, França, Austrália e outros não tem coragem de implementar uma lei do modelo brasileiro. E é um equívoco enorme o que tem sido, né, há muitos anos noticiado no mundo afora, mesmo porque o produtor rural brasileiro, quem produz nesse país, ele é o maior preservador da natureza. Claro que temos reservas, tem gente errada, claro, né? Natural, e aí o judiciário, o Ministério Público tem que corrigir. Agora, existe muita gente séria que está preocupada realmente com a geração de emprego, com o desenvolvimento econômico do país, e o que a gente fica feliz, viu, Kleber, é que o atual governo brasileiro sinaliza para não dar tanto ouvido assim para o que vem de fora, para essas falácias, mentiras, para essas instituições de idoneidade duvidosa, que vem para cá, só fala mal do nosso país e esquece que aqui existe gente, existe povo. Gostei muito da fala do ministro, realmente, do meio ambiente, o atual ministro do meio ambiente, quando ele fala que a poluição nunca esteve na área rural. Poluição está na área urbana e a gente tem que cuidar dela. Esgoto sanitário que vai para os rios, principalmente. Dificilmente, viu, Kleber? Nós vamos ter guerras como no passado, nos milênios passados, Primeira Guerra Mundial, no século passado, a Segunda. As guerras hoje, elas são comerciais. Então os caras se valem de instrumentos assim para poder, como o documento lá, eu me lembro que chama a atenção do Dr. Evaristo, ele vai vir aqui fazer uma palestra para nós. Eles são claramente, eles não escondem que o interesse é brecar o desenvolvimento da agropecuária brasileira. O Brasil preserva 66% das suas florestas nativas. Aliás, o Amapá está até na frente, que o Amapá está mais de 70%. 70%. Estados Unidos não tem 20% preservado. 19 só. 19, Canadá tem 15%. Então, na realidade, isso é uma guerra
Só que no sentido comercial, no sentido de um conseguir dominar o desenvolvimento do outro. Pois é, potências como Estados Unidos e China. Bom, vamos à participação pelo telefone. A gente abriu, né, o canal aqui, que é o 991 57 0022. O Domingos está ligando pra gente. Alô, bom dia. Bom dia. Oi, Domingos, você está falando de que bairro? Eu estou falando de Santana. Santana, pois não? A minha opinião é o seguinte, cara. Assim como o rapaz perguntou, o Greenpeace está a trabalho de quem? Aí eu pergunto também, esses dois especialistas em meio ambiente estão a trabalho de quem? Porque o que me preocupa como cidadão comum é que fala tanto em progresso, né? Como o rapaz agora falou, o deputado que foi eleito, falou em esgoto. Por que existe a falta de esgoto na cidade? É porque você tira as pessoas que trabalham na terra e manda para a cidade para ser o quê? Desempregados, sem condições financeiras para viver na cidade, e vai dar em quê? Vai dar no caos que hoje o Brasil está vivendo. Então não seria melhor produzir a riqueza e deixar a riqueza lá e deixar as pessoas que lá vivem dela, para que não venha para a cidade e encher a cidade de violência em todos os sentidos? Perfeito. Essa pergunta que eu faço principalmente para o deputado que foi eleito, o problema do Brasil não é lei. O Brasil é um dos países que mais tem lei no mundo. O problema é fiscalizar a lei. Não adianta você falar de Estados Unidos, país primeiro mundo, lá não tem lei, mas tem fiscalização. Aqui já é o contrário. Tem lei em excesso e existe... E você vê a questão das hidrelétricas aqui, né? Eu, como estudante, eu tive palestra de ambientalista que dizia que ia ser tudo ok, ia ser tudo legal. E você está vendo o caos que está acontecendo aqui no nosso Amapá. Sabe o que é isso? Falta de compromisso da gestão pública. Eles só querem saber de que seja favorável a eles e deixe o resto da população menos favorecida descoberta, sem proteção nenhuma. É isso, como brasileiro, amapaense, que me revolta. As pessoas que têm maior poder aquisitivo, maior conhecimento, eles falam sempre de desenvolvimento para o bolso deles. Agora, o resto da população fica pobre, cada vez mais pobre. Obrigado pela participação. Ok, Domingos, muito obrigado por sua participação também. Uma fala importante, não é? De um cidadão lá de Santana. É evidente que o Domingos, bom dia, o Domingos, ele tá coberto de razão na sua queixa, como cidadão, como nós temos também, né? Na realidade, eu queria só responder um questionamento que ele fez, que os cientistas, os dois especialistas estão a serviço de quem? A serviço do Brasil, a serviço da ciência brasileira. Eles não estão lá por conta dele, pagos por alguém com recurso internacional. Eles estão lá pagos com o nosso recurso. Eles estão lá a nosso serviço. O dinheiro que os mantém fazendo essas pesquisas sai do bolso de cada um de nós. Um é da UFPA, não é? Dois são da Universidade Federal do Pará e um daqui da Universidade Federal do Amapá. Então eles são servidores públicos, prestam serviço à sociedade, pagam evidentemente com recursos que saem dos nossos bolsos. No mais, o Domingos está absolutamente coberto de razão. Concordo com o Domingos. Bom dia, Domingos. Obrigado pela sua participação. E concordo com você. O interessante é que nós mantenhamos, sim, a população no interior do estado produzindo. Cada uma no seu métier, né? Cada uma no seu quadrado. E que não venha fazer o inchaço populacional nas cidades, dificultando muito mais a administração dos prefeitos, né? A gente pensa da mesma forma. Já defendo há muito tempo a interiorização do desenvolvimento econômico do Amapá, com a geração de indústrias, inclusive, no interior, que a educação também, como aconteceu, né, a UEAP, a Universidade Estadual do Amapá, com o nosso apoio, colocou o curso de agronomia e matemática lá no município do Amapá, e esse modelo tem que ser mantido. O IFAP também já tem, inclusive, medicina veterinária no Porto Grande, agronomia. De Campos Território dos Lagos, né? Território dos Lagos, que é uma ideia lá do prefeito, mandar um abraço para ele, o Carlos Sampaio, amigo nosso, e que esse modelo continue, né? Que a gente continue interiorizando o desenvolvimento do Estado para desafogar as cidades e melhorar as condições de vida da sociedade. Ô Lilian, tem participação aí do internauta? Sim, aproveitando que estamos falando do interior de Macapá, do estado do Amapá, tem aqui uma denúncia da Vanessa Ferreira. Ela está falando: bom dia, Kleber. Queria falar sobre uma situação que está acontecendo aqui na Vila Vitória, Oiapoque, onde os catraeiros estão em conflito, porque não tem lugar
na beirada para fazer o porto. Bruno Tavares. Porto este que estava previsto para ser feito no local. Agora o antigo dono diz que tudo é dele. Queria muito que nossos políticos possam ajudar, pois hoje o Brasil começa aqui e nossa comunidade não pode ficar sem frente. Precisamos de ajuda e a divulgação. Ok, é Vanessa, né? Isso, Vanessa Ferreira. A Vanessa é uma ativista social, uma youtuber, né? Ela é goianense, mas filha de pais brasileiros e é uma grande ativista social lá na região de Vila Vitória, não é? Isso. Obrigado, Vanessa. Bom dia para você aí. Olha só, os nossos dois convidados aqui, o Jesus e o Iraçu, independente de ter ou não corais amazônicos, né? A gente olhar como cidadão, como formador de opinião, tendo ou não coral, claro que qualquer projeto industrial de prospecção de petróleo deve zelar pela proteção ao meio ambiente, não é só independente de ter coral, mas tem vida marinha, né? Nós temos uma série de situações que dependem de ter aquele ecossistema ali preservado, né? Porque pelo que disse lá, eu peguei um trecho da palestra. Existem corais amazônicos em outras regiões do país, onde também tem prospecção de petróleo. Corais em outras regiões, não corais amazônicos não, né? Não, corais marinhos lá. Corais marinhos. A Bacia de Campos, por exemplo, no Nordeste, né? Bacia de Campos do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Então, é dessa forma, Kleber, nós defendemos o desenvolvimento econômico com a responsabilidade social e ambiental. Isso é indiscutível, é necessário. Só que o que tem acontecido ao longo do tempo no Brasil, principalmente na região amazônica, um travamento generalizado de todas as ações de grande vulto, né, para desenvolvimento da região. Você, só corrigindo, presidente, nós temos 30 milhões de brasileiros, não são 20, vivendo na Amazônia, que precisam de estradas, cidades com bons equipamentos públicos, com ruas asfaltadas, com hospitais funcionando e tantas outras coisas. Como é que você faz o desenvolvimento disso? Se utilizando, né, exatamente do que tem na região. Se você tem pescado, você tem que utilizar o pescado para o desenvolvimento. Se tem minério, tem que utilizar o minério. Tem madeira, tem que usar madeira. Se tem área para produção de soja, milho e derivados, também tem que utilizar para produzir com responsabilidade social e ambiental. Isso é o mais importante. São produtos, por exemplo, que o Amapá foi criado por isso, né, por uma commodity minério, inclusive, Kleber, que tem que ser utilizado. O mercado internacional ele não compra de áreas de desmatamento ilegal, que não tenha a responsabilidade social para com direitos trabalhistas dos funcionários. Madeira certificada. Certificada. Então esse modelo tem que ser discutido e onde tiver falha, erro, Ministério Público Federal, estadual e o Judiciário está aí para atuar. E nós na Assembleia para denunciar. Você pode ter certeza disso. Onde tiver falha, erro no modelo. Mas a gente não pode também deixar de pensar no desenvolvimento da região. Isso não tem cabimento. Pois não, Itaçu. É claro para todo mundo que o alvo é a região amazônica, né? O alvo não é o Brasil. O alvo das potências internacionais é a região amazônica. Vamos ver ali a Raposa, Serra do Sol, as áreas, já dizia o Vilas Boas, né? O sertanista. O sertanista, né? Que os maiores ocorrências de minério do mundo estavam naquela região. Há informações circulando nas redes sociais, por exemplo, que nós temos na região amazônica 2.000, 5.000 ONGs internacionais que atuam na região amazônica, uma vendo índio, floresta, enfim, a vida que existe na região. Mas se fazer um levantamento, não tem 1% disso, por exemplo, no Nordeste, onde as dificuldades de seca, de sobrevivência mesmo, de luta pelo alimento na mesa do dia a dia, não tem as ONGs lá defendendo essas pessoas. Eles estão exatamente na região tida como a região mais rica do país, especialmente na questão dos minérios. Lilian, fica à vontade. É uma situação que nós vemos onde muitas pessoas expõem sua opinião sem de certa forma conhecer, pensando que aqui não tem uma população.
Tanto é que lá pro sul, pro centro-oeste do Brasil, as pessoas não pensam que aqui tem pessoas, que aqui tem desenvolvimento. Nós somos considerados apenas uma floresta. Uma floresta, povos da E floresta. aqui né? somos povos da floresta, todo mundo aqui é índio. E usando uma frase que é bem comum lá fora, a gente tem jacaré de estimação. E nenhum problema em ser povo da floresta. Nos Com orgulha e nos certeza, mas honra. tem que Mas aí nós entender não que aqui podemos, tem por isso, ser conhecimento. discriminados como cidadão de terceira Exatamente. categoria. Né? Nós Exatamente. somos tão cidadãos brasileiros quanto os que estão, eu costumo dizer, falar sempre Copacabana, porque é bonito, né? Copacabana, Ipanema, em Búzios, enfim. Nós temos os mesmos direitos. O deputado falou ainda há pouco, assim como eles têm necessidade da energia elétrica, da água encanada, do saneamento básico, do asfalto na rua, nós também temos. Nós somos também seres humanos tais quais. E quem sabe aí, se fosse fazer uma analogia, até com mais direitos, porque nós estamos aqui, como diria o meu colega Adelso, nós estamos aqui marcando a nossa fronteira, que a grande maioria dos brasileiros não quer vir para cá. Como prestador de serviço. Como né? prestador de serviço. Nós nascemos ou viemos para cá, porque tem muitos que são amapaenses e brasileiros, amapaenses que, digamos, que adotaram a Amapá como sua. Nós temos tantas e tantas pessoas que vieram para cá, passar 2 anos e estão aí há 40, 50 anos, depois que tomaram açaí, se banharam na água do Rio Amazonas, né? E que, na realidade, esses sim mereciam até um tratamento diferenciado para melhor, por conta, digamos, das dificuldades que nós enfrentamos aqui na nossa região. Agora, Jesus, inclusive falando nisso, que o Iraçu também destacou, na sua vida profissional consta que você também prestou assessoria internacional para o governo do estado, né, através de uma experiência que teve com o Banco Mundial. Perfeito. Mas eu lembro, eu acho que na segunda gestão do governador Valdez, foi organizada uma missão do Amapá a Washington. Perfeito. E a mensagem que essa delegação do Amapá, né, a delegação do Brasil levou foi nesse sentido, que nós estamos na Amazônia, mas nós não somos só, né, rios e floresta, nós temos aqui uma população de quantos milhões? 30 milhões. 30 milhões de pessoas que precisam consumir serviço, estudo, educação, uma série de situações. Essa foi a mensagem que foi levada lá ao Banco Mundial. Foi exatamente. Nós fizemos um estudo longo, à época que trabalhava como economista, né, que sou, para o Banco Mundial, junto com o governo do estado. Era um projeto que chamava Comunidades Duráveis. E fizemos uma pesquisa extensa, né, que tratava da condição de pobreza do estado. E isso pensava em várias fórmulas e formas de fazer o desenvolvimento econômico com a responsabilidade social e ambiental. Então eu falo de carteirinha, porque visitei o estado do Amapá inteiro, as comunidades e os problemas constatados naquela época, faz mais de 15 anos, Kleber. Eu sou novo, viu, gente? Vocês estão vendo aí, mas não estou tão velho assim, não. Mas cerveja é bom, Jesus. Ser velho é bom. Ser velho é bom, né? Mas eu ainda estou novo. Sim, mas Quando chegar, eu também vou achar bom. Eu não tenho queixa. Então, naquela época, a gente já tinha definido os relatórios que os problemas, por exemplo, do Amapá não eram rurais, né? Eram urbanos, principalmente na área ambiental. A falta de tratamento de esgoto sanitário, a condição de vida das pessoas nas áreas de ressaca de Macapá, Santana e dos outros municípios, e etc. E aí nós levamos recado para que pudessem, então, os organismos internacionais, em vez de só cobrar da Amazônia, viver aqui com a faca no nosso pescoço, dizendo que a gente tem que preservar, que colocasse dinheiro aqui dentro do nosso território para o desenvolvimento econômico e social. E começou-se um pequeno projeto, à época, de 5 milhões de dólares, e estamos esperando até hoje os 50 prometidos, que não aconteceu no segundo momento. E ficamos apenas com o ensaio do projeto, à época, né? Mas foi muito bem executado, ficou então a inteligência construída, né, que é o conhecimento da época, e desde ali a gente tem uma opinião formada. Quando aparecem essas coisas aqui na Amazônia, no Brasil, nós temos que ter um olhar bem criterioso, ter calma no primeiro momento, buscar informações mais palpáveis para que nós possamos formar opinião. Quando começaram a falar em Coragem da Amazônia aqui, eu já tinha desconfiança. Natural, porque tinha participado lá atrás no processo de pesquisa dentro do estado, né? Então, a partir disso, nós temos uma clareza do que precisa ser feito. Por isso me envolvi na política, Kleber, entrei, me vim candidato para ser uma voz desse setor que é tão importante, que vai auxiliar o governo a fazer as políticas públicas necessárias para gerar qualidade de vida às pessoas.
Bacana, Kleber, bacana. Apenas fazendo uma correção, segundo o meu amigo e conterrâneo Lenoir, lá da Amapá, nós não somos velhos, nós somos moças e rapazes maduros, com experiência, viu? Essa aqui é um rapaz maduro. Geração notícia, chamei de velho. Não, mas eu ainda tô... não, mas eu apenas dei um alento, digamos assim, de futuro promissor para Jesus. Aqui, na realidade... É que o Jesus começou cedo, né, Todas Jesus? as fases da 14 anos de vida... idade. Todas as fases da vida... Não, eu nasci dentro da fazenda, né? Fez aqui, né? Todas as fases da vida são gostosas. Não tem esse negócio de estar mais velho, estar mais novo. Todas elas. Eu já estou com meu 67, caminhando para 68. Feliz da vida com E isso. tá novo, vira É saber aproveitar, Os né? os valores vão mudando, vão se adaptando. Primeiro vem o casamento, vem os filhos, agora vem os netos. Daqui a algum tempo vem bisneto. Enfim, eu espero que Deus me dê vida e saúde. Meu cálculo é de mais de 33, viu, Cleber? Chegando em 100, para mim tá de bom tamanho. Mas o doutor Evaristo, ele chama a atenção de um aspecto. Nós, produtores rurais, quaisquer que sejam atividades, somos a categoria que nós pagamos para desenvolver a atividade. Veja bem, por exemplo, falando de Amazônia, nós temos direito a utilizar, se nós temos áreas de floresta, temos direito de utilizar 20% daquela área. Mas nós temos que pagar anualmente o ITR por 100%. Então nós pagamos para preservar. Né? Não tem, digamos assim, isso que o deputado falou. Por que lá os americanos, os noruegueses, que a Noruega costuma dar o piteco dela aqui, por que não fazem, digamos, o destaque de recursos financeiros para ajudar, para pagar o serviço ambiental que nós prestamos para eles? Então, nós, além de nós sermos tolhidos de utilizar 80% da nossa área, nós somos obrigados a pagar o ITR dos 100%. É como, Kleber, chegar na sua casa, você tem uma casa com, sei lá, com 5 quartos, e dizer, olha, você só pode usar um quarto, que é 20% dos 5. Então você paga pelo total, mas os outros 4 estão fechados, intocáveis. Acumula a tua turma, faz beliche de 4, 5 pavimentos, 4, 5 andares, e acumula a meninada aí, porque você não pode utilizar, mas você tem que pagar o teu IPTU sobre aquele total. Então é isso que acontece conosco no meio rural. Nós somos obrigados a pagar o imposto sobre o total, mas só podemos usar, no caso aí, 20% daquilo que é de nossa propriedade. É uma analogia interessante.